de Jaraguá, Zilomar Oliveira. Também está conosco aqui o advogado Elcio Filho e também o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Jaraguá, Bruno César. Hoje chegou para a gente e para toda a imprensa o decreto editado pela Prefeitura que flexibiliza e permite a reabertura do comércio em Jaraguá, do setor de lavanderias, confecções e também a volta das feiras livres com algumas condições sanitárias. Para a gente debater esse decreto, a sua validade, o início da sua vigência, é que a gente conversa a partir de agora com o prefeito e também com os demais convidados. Prefeito, muito boa tarde. Boa tarde, Marildo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sucesso. Boa tarde a nosso amigo Elcio Filho, que é da assessoria jurídica, o Bruno César, da secretaria, o pessoal da comunicação, Genilson, Dionei, todos os ouvintes da Rádio Sucesso. Cumprimentar também aqui o Elcio Filho. Sim, Elcio, bom dia, boa tarde, aliás, seja bem-vindo aqui à Rádio Sucesso. Boa tarde, Marildo. É um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio Sucesso para a gente tentar esclarecer algumas dúvidas a respeito desse debate relativo à reabertura do comércio da indústria em Jaraguá. Secretário Bruno César, boa tarde. Boa tarde, Marildo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sucesso. É sempre um grande prazer estar falando com vocês. Vamos começar aqui com o prefeito. Prefeito, esse decreto do senhor, muita gente está questionando se ele está em consonância com o decreto do governador que ainda está válido, pelo menos até a meia-noite. Se o governador vier a editar um decreto muito diferente desse que a Prefeitura de Jaraguá editou através do senhor, como é que vai ficar a situação? Olha, o decreto municipal foi baseado nas particularidades do nosso município. Nós tínhamos um decreto da educação que venceu os 15 dias no dia 31 de março. A gente colocou ele igual ao do governador, vencendo no dia 4, e nós renovamos ele ontem de acordo com o Conselho Estadual de Educação, prorrogando até o dia 30/4, continuando com as aulas online e da forma que determina o Conselho Estadual de Educação. Com relação aos órgãos públicos, a gente permaneceu trabalhando só até das 8 ao meio-dia, tentando atender só as emergências e por WhatsApp, telefone, com exceção da saúde, desenvolvimento urbano e rural, as pessoas que vão ter que fazer os emergenciais. E com relação ao comércio, nós tínhamos um decreto que está vencendo hoje. A gente revogou 2 decretos que o doutor Elcio vai explicar melhor e, de acordo com a maioria, claro, que em primeiro lugar preservando a vida, né, e atendendo as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, a gente ouviu também pensando não só, é claro que a gente em primeiro lugar sempre Deus, depois a gente pensar na questão da saúde, mas também pensar na questão social. E o nosso município tinha uma particularidade que fez a gente rever essa situação, porque realmente os empresários, os comerciantes, os feirantes, as entidades que estavam ali presentes, todos representando o município de Jaraguá, preocupava com a falência em massa aí do comércio da indústria de Jaraguá e uma demissão em massa, com mais de 5.000 trabalhadores. Os empresários chegaram a avisar o senhor de que faria isso? Alguns deles que tiveram a oportunidade de falar comunicaram que se estendesse o decreto por mais 15, 20 dias, o risco de ter demissão em massa, muitos deles já falaram que já estavam preparando para demitir a maioria dos funcionários. Eu acredito que ainda vai acontecer, é claro, não dá para não ficar uma sequela nesses dias de paralisação e também nas dificuldades que o município e o estado e o país atravessa, obviamente ficarão sequelas com relação aos empresários. Mas a gente determinou mudando esse decreto, pensando também não só nos empresários, mas principalmente no funcionário das indústrias, do comércio de Jaraguá, que depende dos seus salários para levar o alimento para suas residências. Então nós assumimos essa difícil responsabilidade, essa decisão, junto, é claro, com a Secretaria de Indústria e Comércio, com a nossa equipe de saúde, com a equipe jurídica e também com o CDL e com todos os empresários e comerciantes que representam a maioria, para que a gente preserve a vida, volte com planejamento, com segurança e com preservação da vida, atendendo
as normas, né, que está no decreto, que foi elaborado, discutido tanto na área jurídica quanto na área técnica da saúde, com médicos, com a nossa coordenadora epidemiológica, com a nossa secretária, com as pessoas da enfermagem e também em contato com a secretaria estadual, não querendo desrespeitar os decretos do governador estadual e também do governador federal, o presidente do país, mas a gente olhando a nossa particularidade municipal para que o município preserve ainda, né, que graças a Deus nós tivemos 7 suspeitos de contaminação, mas graças a Deus foram descartados. Nós estamos tendo, através da Secretaria de Saúde, as ações necessárias para que não venha a aumentar rapidamente, né, ou até contrair esse vírus e proliferar no nosso município. Graças a Deus, o trabalho, eu ressalto aqui a importância de todos da área da saúde que tem feito um belíssimo trabalho e graças a Deus nós não temos nenhum caso. Então a gente determinou que em conjunto a gente elaborasse um decreto, claro que não com recomendações, mas com determinações que terão que ser cumpridas, desde a publicação desse decreto, para aquele comerciante, aquele empresário que pretenda voltar a partir da publicação do decreto, sigam à risca as determinações que constam no decreto municipal, preservando a vida em primeiro lugar, mas também preservando a economia e o emprego aqui em Jaraguá. Falar aqui também com o procurador advogado, o Elcio Filho. Elcio, ontem num grupo de WhatsApp, o promotor de justiça, o doutor Everaldo, ele se manifestou contra esse decreto. Também há, do ponto de vista jurídico, uma preocupação do conflito com o decreto estadual e o decreto municipal. O que você pode falar para tranquilizar o comerciante, o dono de confecção que pretende abrir assim que já houver as condições sanitárias? Arilton, é bom esclarecer essa situação, porque nós já fomos indagados várias vezes pelos próprios comerciantes, pela população em si, sobre esse possível confronto entre um decreto, que hoje está em vigência do decreto municipal, com um possível decreto que venha do governo estadual. Eu entendo, e quando eu digo eu, não é só a Procuradoria do município, e ontem nós debatemos muito tempo a respeito a opinião do doutor Everaldo, e esse é o meio jurídico. Nos últimos, vamos dizer, no último mês, nós já tivemos inúmeras, uma enxurrada de recomendações de todas as ordens, de instruções normativas de todas as ordens, que muitos entendiam também que poderia ferir a autonomia do município dentro desse contexto. No entender da Procuradoria Jurídica do município, a competência nessa questão, ela é concorrente, ou seja, ela parte do município e a sua autonomia enquanto ente federado, ela tem que ser respeitada. Lógico, há divergência de opiniões, eu não discuto isso. Lógico que pode parar até no tribunal a ser discutido. Contudo, eu dou um exemplo claro. Quando o presidente da República expôs em vias sociais, em redes sociais, a questão da volta ao trabalho, o próprio governador também bateu na mesa e disse, a hierarquia que seja respeitada, a autonomia do Estado seja respeitada. Da mesma forma que ele colocou, eu entendo plenamente legítima o decreto municipal dentro da competência do município para legislar, inclusive, sobre matérias no seu âmbito territorial. Então é por isso que eu acredito, enquanto Procuradoria Jurídica do município, a legitimidade desse decreto. Bom, falar aqui também daqui a pouco a gente aborda outros aspectos da área jurídica com o Elcio Filho. Secretário Bruno César, a preocupação é o seguinte, o setor de confecções, que é o que mais gera emprego e renda em Jaraguá, agora está liberado do ponto de vista do município para voltar a trabalhar. Quais serão as medidas sanitárias que cada dono de confecção de lavanderia terá que tomar para seguir aí o decreto? Bom, Arilton, é bom só colocar umas palavras antes disso, para que fique bem claro que o decreto tem que ser respeitado, né? Então, como o próprio Zilo falou, ele não é recomendação, ele é exigência. Então, a gente precisa que o comerciante passe a ter esse decreto em mãos para que ele possa, né, não cometer nenhum erro. Então, é muito importante isso. E para colocar também, a gente passou ontem o dia, a tarde toda, discutindo essas questões, né, até para a gente respeitar as recomendações da saúde, né, mas então, e vendo a nossa necessidade.
né? Então, assim, a gente vem conversando com o empresário jaraguense, a gente vem conversando com o microempreendedor, até as pessoas que trabalham como autônomo, né? Que é o mais afetado no momento. Então, assim, a gente viu que eles teriam grande dificuldade em estar recebendo esses auxílios governamentais, né? O próprio governador sempre cita as questões dos R$600 que o governo federal vai fazer a liberação. Enfim, a gente vai ter uma grande dificuldade para estar chegando nessa ponta aqui. Então, a gente sabe que existe essa burocracia, né? Então, em cima disso, a gente elaborou esse decreto para que possa, né, abrir esse comércio, para que esse pequeno empresário não só não está pensando economicamente, a gente não está pensando no valor financeiro, do prejuízo financeiro, mas está pensando no ser humano, né? Naquele trabalhador que chega em casa, tem 2, 3 crianças, né? Que precisa de alimentar a sua família, não tem recurso, não tem uma poupança, não estava esperando isso. Então, assim, está chegando faltando a comida na mesa. Então, pensando nisso que a gente tomou essa atitude. A gente sabe da gravidade da situação, a gente sabe da gravidade desse vírus, então é muito preocupante, né? Então, por isso que a gente colocou algumas medidas para serem respeitadas no decreto, né? Uma delas é a obrigação do uso da máscara, né? Das questões da higienização, das questões das aglomerações, né? Vai continuar. Então, a gente recomenda o próprio empresário a ter um distanciamento dos próprios clientes, dos futuros clientes, né, que vão vir. Então, enfim, tem uma série de recomendações que a gente tem no decreto, que a gente vai estar fiscalizando, né? E se caso não houver um consentimento, um respeito do empresário, do comerciante, a gente vai poder estar tomando medidas duras, né? Inclusive até questões de revogar o alvará de funcionamento durante 45 dias. Então, é um momento, Haril, da gente se autofiscalizar, né? Da gente se ajudar. Não é um momento de a gente pensar só economicamente. A gente tem a questão da saúde, que é muito grave e que é uma maior preocupação. A gente está preocupado com as vidas dos seres humanos, mas pensando paralelamente a isso, economicamente. Então, existe todas essas questões do decreto que tem que ser respeitadas. 2 perguntas aqui ainda em relação ao setor de confecção. Os empresários terão que comprar álcool em gel? Poderão fabricar a própria máscara para distribuir para os seus funcionários, seguindo as regras e os protocolos da saúde, secretário? Exatamente. Inclusive, a própria questão do Inmetro liberou 180 dias, né, a produção de máscaras sem essa tal fiscalização, até por conta da emergência da situação. A gente sabe que os profissionais da saúde, né, precisam de estar usando essas máscaras, que tem a questão passar pelo Inmetro, ter essas medidas. Porém, a gente sabe que vai ter a necessidade de um uso grande em massa de máscara. E não tem hoje no mercado. Não tem no mercado, né? E não tem como comprar. E aí a gente, vendo a nossa vocação, que é confecção, né? A gente já entrou em contato com vários empresários no setor de confecção, é claro, para produzir essa máscara, né? Inclusive já tem o próprio Alexandre Departamento que já está produzindo essas máscaras para fazer em torno de doação, né? A gente viu na reunião lá que foi feita com os empresários, o pessoal da Vocabulário está fazendo essas máscaras para os próprios funcionários. A gente pede que o faccionista, o confeccionista em si, possa estar produzindo a máscara para o seu próprio funcionário, para que eles não possam estar desamparados, né? Inclusive, isso é uma das determinações do próprio decreto. A questão do álcool gel, hoje já está normalizado o fornecimento? Teria que buscar, por exemplo, uma parceria com a Jales Machado, que é aqui próximo? Como que o empresário vai fazer para fornecer esse álcool em gel para o seu funcionário? A gente sabe, Harildo, que está com uma dificuldade também de encontrar esse produto. Porém, ele não está tão escasso quanto as máscaras, né? A gente ainda consegue encontrar eles em alguns pontos de venda. Inclusive tem a questão do álcool 70, que é um álcool recomendado, né? Foi até colocado a questão do cloro, que pode estar usando a lavagem das calçadas. Foi até colocado isso com a própria secretária Rúbia. Se existe essa pesquisa, se existe essa confirmação que o cloro também possa estar fazendo algum efeito, ela disse que não existe uma pesquisa para confirmar, porém, todas as atitudes que a gente possa estar fazendo, ela é válida, né? Devido a essa dificuldade desse acesso a esses produtos. Então, eu acredito que o empresário pode estar tomando essas outras medidas,
né, para que possa estar substituindo. E lembrando, Haril, que a lavagem das mãos com água e sabão ela é muito mais eficiente que o álcool em gel. Bom, vamos continuar falando aqui, falar agora com o prefeito Zilomar. Prefeito, em relação às feiras, também está no decreto a volta das feiras livres com algumas recomendações. O pessoal já pode voltar hoje ou é só na semana que vem essas feiras? Olha, o decreto ele é muito claro. Quando a gente fala em retomada das atividades, em conversação que eu tive eu estou até num grupo dos feirantes, aqueles que representaram a maioria, até porque a gente não pode ter números de aglomeração, existe também os critérios a serem seguidos. Então, precisam voltar. Como eu disse, depois da publicação do decreto, ele entra em vigor. Porém, precisam que os feirantes, tanto quanto o comerciante, o industrial, siga à risca o decreto. Então, eu penso que hoje eles precisam se reunirem, ou cada um se preparar, ler atentamente o decreto, para seguir o que está determinado no decreto, não começar sem planejar, né? Então, eu imagino, pelo que eu conversei com eles, inclusive eles queriam retomar as atividades posterior à Semana Santa. Então, o decreto já está redigido, publicado, porém, terá que ser tomadas as medidas que estão determinadas no decreto. Não dá para começar sem planejamento. Eles vão ter que ter as suas máscaras. Isso para o comércio também, né? Também. Eles têm que manter as distâncias. Não poderão ter a circulação de pessoas do grupo de risco, idosos, pessoas com doenças crônicas. Nós iremos também nos preparar com os fiscais de feira, com as pessoas que podem. Vamos conversar. Eu ainda não reuni com o Major Carvalho, preciso reunir com ele para que a Polícia Militar tenha essa parceria com a gente para ajudar nessa fiscalização, para que ninguém fere a questão de seguir o nosso decreto. Bom, Elcio Filho, em relação ao comércio noturno, tem até uma pergunta do Carlinhos Espetinho da Horta perguntando se o pessoal do comércio noturno poderia colocar nessa distância e voltar a funcionar também. E aí eu queria que você falasse, tem perguntas de dono de bar, querendo saber se pode. E outra pergunta até feita hoje por um odontólogo, dizendo como vai funcionar as clínicas dentárias. Então, eu queria que juridicamente você falasse sobre do que não pode e por que não pode em relação a esses 3 itens que eu já citei. Nós temos uma situação a ficar esclarecida, o Railton. O decreto editado pelo prefeito municipal, a ser publicado inclusive na data de hoje, ou seja, a sua vigência dá a partir da sua publicação, ele não revogou o primeiro decreto de número 258, que declarou a situação de emergência no município de Jaraguá. Então, todos os efeitos daquele primeiro decreto, eles continuam válidos, certo? As medidas a serem tomadas pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Assistência Social, todas aquelas medidas, elas continuam vigentes. O fato de ter esse decreto com a possibilidade de reabertura do comércio e das indústrias não quer dizer que nós estamos desconhecendo a continuidade da pandemia, até porque o decreto de situação de emergência, ele continua no município de Jaraguá, para deixar bem claro. Com relação a bares e situações de lanchonetes e restaurantes, vamos dizer aí na questão... Academias. Isso, na atividade noturna, esses continuam suspensos, dadas até as recomendações da própria Secretaria de Saúde, tendo em vista a possibilidade de aglomeração de pessoas. Porém, justamente para atender esses empresários, há a possibilidade de permanência dos serviços de delivery ou retirada no produto diretamente no balcão. Academias continuam fechadas? Continuam fechadas até em razão... Clínicas dentárias, como é que fica? Lembrando, Railton, desculpa te interromper, Elcio, mas quando você fala da questão dos bares, dos restaurantes, né, para atender de forma delivery, o que acontece? Nas feiras, por exemplo, vão ser proibidos a colocação de mesas, de cadeiras para ter aglomeração. A pessoa quer ir lá tomar alguma coisa, comer algum... Comprar e levar para casa? Comprar e sair. Então, e outra coisa, não tem que ter aglomeração. E a gente também, a pessoa, depósito de bebida, ele vai trabalhar fechado, a pessoa passa, compra bebida e vai embora. Então, isso vai acontecer. Quando a gente fala de confecção, eu estava aqui agora há pouco com essa máscara, né? Inclusive os companheiros não estavam usando a máscara, porque para tentar evitar. O que acontece? Nas confecções, a maioria das confecções já trabalha com a máscara por causa do pó
do jeans. E a confecção, a pessoa entra, senta, geralmente a distância de 1 metro de uma máquina para outra já existe, as pessoas vão ficar praticamente em isolamento ali dentro da empresa, sai da empresa direto para casa. A gente recomenda, e com muita veemência, a questão das pessoas permanecerem no isolamento social. Continua sendo a principal forma de conter a proliferação desse vírus no nosso município. Como que as pessoas vão manter? Teve a necessidade, tanto quanto ir no supermercado para fazer uma compra, ela teve a necessidade de ir numa loja para fazer um pagamento, vai, faça o pagamento, compra alguma coisa que tiver de comprar, volte para casa. Viu que a loja tem 1, 2, 3 pessoas, espere de longe, esvaziar essa loja para entrar novamente. Vai num pit dog, num restaurante para comprar alguma coisa, compra e leva para casa. Então tem que seguir essas normas de isolamento para evitar, até porque Jaraguá continua sendo um dos municípios que não tem nenhum caso confirmado e agora nenhum caso suspeito, mas todos nós sabemos que podemos ter vários infectados assintomáticos no município que pode transferir o vírus. Elcio, só para a gente colocar aqui, tem perguntas sobre igrejas, perguntas sobre cursos de inglês, se pode manter aberto, e sobre a questão das clínicas dentárias, se ela está dentro do decreto estadual ou municipal. Isso. Com relação às clínicas dentárias, nós temos a situação, inclusive, da recomendação do Ministério da Saúde. Então, clínicas dentárias, ambientes hospitalares, em regra, certo? Eu falo clínicas gerais de atendimento, consultórios, em regra, eles continuam fechados. Certo? Com relação a igrejas e templos religiosos. O próprio prefeito teve o cuidado de convidar tanto pastores, segmentos aí da comunidade evangélica e a própria Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma orientação da Arquidiocese para não realizar missas, então vão continuar realizando missas de forma online. A Igreja Evangélica também vão continuar adotando, exceto pelo que foi passado até por alguns pastores ao prefeito Zilomar, o farão de forma reduzida, não terão esse tipo de aglomeração. O que a gente busca aqui, Harilton, através do decreto, manter, como bem disse o prefeito aqui, o isolamento social. Nada do que está sendo feito pela Secretaria de Saúde, e inclusive a secretária se dispôs a intensificar nessa fase com a reabertura dos comércios, essas atividades da Secretaria de Saúde, para nós termos a prevenção. Então, a consciência da população, e aí a imprensa tem um papel fundamental nesse meio de comunicação, através dos meios de comunicação, para dizer que não é o fato da reabertura dos comércios, nós estamos excluindo a pandemia, de forma alguma. Mas dentro da reivindicação levada ao secretário de Indústria e Comércio, por todos os comerciantes do município, dada a gravidade da situação econômica que nós estamos, o que foi exposto aqui pelo secretário, esse dinheiro que vai vir do governo federal, ele vai alcançar uma pequena parcela de pessoas, e eu acompanho o seu programa, já vi várias vezes você noticiar também aqui, a falta de informações que tem do governo federal, então, ou seja, diz que vai ter o dinheiro, mas na ponta aqui, que é o município, até segunda-feira, salvo engano, terça-feira, nós não tínhamos sequer informação de como proceder. Então, é uma tentativa. Nós temos aqui, né, Bruno, que externar os cumprimentos ao Marcos, presidente da CDL, que está se mostrando preocupado, mas o prefeito também foi enfático a dizer ao Marcos, se não forem cumpridas todos esses requisitos, nada obsta, Harilton, que lá na frente a gente vem e revoga o decreto. O prefeito, eu acredito que vai ter essa sensibilidade, a secretária de saúde e o secretário que estiver compondo a prefeitura municipal. E principalmente, Harilton, não adianta nós dizermos na prefeitura municipal que nós temos fiscais para fiscalizar todas as confecções, todos os comércios do município. Nossos fiscais vão ser os próprios empresários e a própria população. Então, a gente pediu isso, né, Bruno, ao Marcos, que tenha esse cuidado. Nós temos medidas em caso de descumprimento, de suspensão do alvará de funcionamento, ou seja, se houver suspensão, a partir do momento que ele estiver exercendo alguma atividade comercial, essa atividade dele vai estar irregular e é passível, sim, de fechamento daquele comércio. O decreto já está disponível no site da prefeitura para as pessoas baixarem? Como ontem nós tivemos a reunião com os empresários, depois, toda a tarde, uma parte dela junto com o prefeito, com o secretário,
com toda a nossa Procuradoria do município, com a Secretaria de Saúde, e o prefeito teve que participar da convocação do governador daquela live. Então acabou que nós formalizamos ele já quase que ao final do dia, e o prefeito está fazendo a publicação dele ainda hoje, em caráter extraordinário, para ele começar a vigiar os seus efeitos. Tá certo. Ô, Bruno, tem muitas perguntas aqui em relação a o que pode e o que não pode ficar aberto. Tem até a sugestão de um ouvinte dizendo para fazer uma cartilha ou disponibilizar no site da prefeitura o que abre e o que não abre. Isso é possível? Sim, é possível. É uma boa indicação aí que a gente pode estar reavaliando aqui. Porque tem muitos casos específicos. Está perguntando que se curso de inglês pode ficar aberto, pode receber... O curso de inglês, eu entendo que ele se amolda à própria atividade escolar que está suspensa, dada a resolução do Conselho Estadual de Educação e também pela recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, a possibilidade de proliferação, Harilton. Então, tanto esses cursos, qualquer espécie de curso, como as atividades escolares, elas estão suspensas nesse momento até que venha uma nova ordem nesse sentido. E, Harilton, é até bom você me chamou a atenção aqui, no decreto ele traz uma proibição de utilização de funcionários que se enquadrem em grupo de risco, nos termos da orientação do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde. Então, os empresários e ainda os feirantes têm que ter esse cuidado que pessoas que são enquadradas no grupo de risco, infelizmente, eles não vão retomar as suas atividades de trabalho. Bom, tem perguntas aqui perguntando, prefeito, se eu sair de casa, eu tenho que sair de máscara a partir de hoje? Olha, a gente recomenda que saia de máscara, nós não podemos exigir que isso aconteça, até porque, para a gente exigir, nós teríamos que ter condição para distribuir isso. A gente está pedindo que os confeccionistas que têm condição produzam essa máscara, distribua de maneira gratuitamente. A Secretaria Municipal de Saúde tem sofrido muito para adquirir esses produtos de proteção, que é as EPIs, que é máscara, óculos, viseiras, jalecos, avental, macacão e tal, porque além do preço estar exorbitante, nós não estamos conseguindo encontrar quantidade para atender sequer de maneira adequada, trocando sempre essas máscaras a todo tempo, nem para a equipe da saúde. Então, a nossa intenção, por exemplo, nós conseguimos um container lá na Jales Machado de 1.000 litros de álcool 70. Aí nós tínhamos que arrumar as embalagens para embalar esse álcool. Ele é inflamável, ele é perigoso, então a gente tem a dificuldade até para comprar um volume maior por causa de armazenamento. Os álcool em gel, nós tivemos que usar a nossa amizade, a nossa influência, para que eles conseguissem algumas caixas, para que a gente distribuísse para as unidades de saúde, para a gente distribuísse até para as pessoas que, por exemplo, nós tivemos lá ontem o pão e o leite, a gente distribuiu para que as pessoas guardem na sua bolsa. Então a gente vai tentar ajudar esses comerciantes, principalmente aqueles que têm menos condição de comprar, para atender. Agora, é muito importante, eu tenho ouvido e assistido recomendações. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma videoconferência com o governador, que começou às 17h30 e foi até às 8h. O governador o tempo inteiro orientando nós, prefeitos que estávamos em videoconferência com eles, porque até a orientação, eu falava de amarrar um lenço, um pano, que não é eficaz igual a máscara industrial, a N95, que ela é dupla e tal, mas ele também protege. Então eu vejo que, se Deus quiser, né, Bruno, nossas confecções terá condição de contribuir com a secretaria. Nós já temos várias pessoas, inclusive foi um dos temas que eu utilizei no momento que eu pude falar com o governador ontem, um deles foi relacionado com relação a dar condição para o município de Jaraguá, que é uma cidade polo, que tem aproximadamente ou mais de 1.000 confecções, para a gente produzir materiais de proteção, que é as EPIs. Inclusive, vários prefeitos depois, Zilomar, eu quero entrar em contato para a gente encomendar para vocês aí. Pra você ter uma ideia, Harilton, nós tentamos comprar esses equipamentos, teve orçamento nosso que chegou a estar 2.800% mais caro do que a compra que nós fizemos na época normal. Então, a gente vive um momento delicado, um momento difícil, mas um momento que precisa ter fraternidade e união. O Vinícius está perguntando assim, Harilton, pergunta ao prefeito,
Eu liguei na rádio, queria falar com ele, mas pergunta ao prefeito se vai prorrogar o IPTU. Olha, o vencimento do IPTU com desconto será no dia 30 desse mês. A gente espera que as pessoas que tenham condição, até para não acumular débitos, que tenham condição de pagar, que pague com desconto até o dia 30, até porque precisamos desses recursos para combater a proliferação desse coronavírus aqui no município e de forma até na assistência social, pagar nossos servidores que continuam trabalhando, a exemplo da empresa de limpeza que está trabalhando e o recurso deles era para pagar também seus servidores, para a gente comprar cestas básicas para atender as famílias em vulnerabilidade. Então, os que conseguem pagar, paguem. A hora que chegar no final do mês, com toda certeza, eu não vou deixar que nenhum contribuinte, principalmente os de menos condição, seja prejudicado com esse desconto. Bom, tem uma pergunta aqui, Bruno, que é o seguinte, em relação ao setor de confecções. Harilton, o pessoal volta a trabalhar, vai produzir, vai estocar, vai vender para quem? Existe um planejamento nesse sentido junto aos empresários? Bom, Harilton, esse aí é um grande desafio, né, que a gente vai enfrentar. Porque, assim, a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade de alta produção, que tem que vender esses produtos para outros estados, né? A gente, muitos comerciantes vendem seu produto aqui para 44, depende do próprio São Paulo, né? Dos grandes centros. E a gente vai realmente depender disso. Mas, assim, é algo difícil a gente fazer esse planejamento, porque tem muita particularidade. Cada empresário tem sua particularidade. Tem empresário que trabalha com coleção, tem empresário que trabalha com pronta entrega, tem empresário que trabalha com sacoleiros. Então, assim, é algo muito complexo. Então, na verdade, vai ser um grande desafio do empresário. Se me permite, prefeito, desculpa aí, Bruno, pegando até um gancho do que o Marcos nos narrou, o Harilton, aí tem dois aqui, empresários também, que podem falar com mais propriedade do que eu, mas eu vejo a possibilidade da reabertura de comércio, pelo menos como uma medida mínima de subsistência para não haver uma demissão em massa. Então, é lógico que por isso foi a nossa decisão, a atividade comercial ela não vai voltar a todo vapor, isso é factoide dizer isso, mas pelo menos o que todos os secretários todos os empresários estão suplicando e pediram encarecidamente essa consciência do prefeito, é para que eles tenham condição mínima de se manterem e de manter sem ter uma demissão em massa dentro das suas empresas. Isso foi ouvido ontem na reunião, através da própria classe empresarial. Bom, nós temos aqui uma pergunta, prefeito, vamos colocar Sim. aqui, na sequência o senhor já argumenta. O argumento também a respeito disso. Então o senhor argumenta antes e a gente coloca a pergunta depois. Olha, eu na condição agora de empresário do setor de confecção, também de lavanderia e de comércio, que temos a loja lá. Eu, por exemplo, recebi ligação de cliente meu que tinha produto na lavanderia dizendo o seguinte: olha, tá lá, me avisaram que a roupa já estava lavada quando paralisou, mas não precisa me entregar agora não, porque minhas lojas estão fechadas. Ok. Eu tenho particularidade, por exemplo, de pessoas que procurou a loja para pagar notinha, estava fechada. Ou seja, do começo do mês a decisão de abrir os comércios, pensando também nos recebimentos daquelas pessoas que podem contribuir com o comércio para não haver demissão em massa. E falando da confecção, por exemplo, eu particularmente, a Código Z particularmente, diante das prorrogações de prazos que o povo está me pedindo para pagar duplicata, cheques que está havendo sustamento de cheque, prazos nesse cheque, cancelamento de pedido, prorrogação de entrega. Olha, a maioria dos meus clientes estão com as lojas fechadas. Então, eu particularmente vou pensar na retomada a partir da Semana Santa. E torcendo para que essa pandemia ela seja amenizada e não prolifere rapidamente aqui no estado e no país, para que também o país volte na normalidade, porque senão realmente vai produzir para entregar para quem? E a gente vai acarretar uma série de problemas que são contas e despesas, aonde nós precisamos imediatamente de apoio do governo estadual e do governo federal com financiamentos para que a gente possa pagar as nossas contas e não fazer uma demissão em massa. Eu vi uma pergunta sua, Harilton, para um advogado aqui, achei super interessante, eu quero até voltar a falar nela rapidinho, para não tomar muito tempo, foi quando você falou, gente, e a quantidade de pessoas que têm restrição, como é que vai ficar essa burocracia? Jaraguá, por exemplo, eu já cobrei demais, até na gestão passada, que a Goiás Fomento viesse para Jaraguá para fomentar o negócio, principalmente no setor têxtil aqui em Jaraguá, confecção, que todo mundo estava passando dificuldade. Gente,
Se você pegar aqui em Jaraguá, mais de 80% tem dificuldade de fazer financiamento devido às restrições, seja de imposto federal, estadual e também até de fornecedor. Então, agora, com essa paralisação, muitas empresas não estão concedendo prazo. Essas duplicatas estão vencendo, os bancos estão abertos, vão protestar as pessoas, então eu acredito que quase que 100% terá restrição. A gente pede que os governantes aí abram a linha de crédito, desburocratizando, para que todos tenham acesso a esse crédito para não ter uma demissão em massa. Tem aqui o Eno Júnior, parabenizo vocês da diretoria da Rádio Sucesso, Dionei, pela cobertura que tem feito em relação aos decretos municipais e estaduais. Aproveito a oportunidade para estender meus parabéns ao prefeito Silomar, ao amigo Bruno César e a todos envolvidos nessa luta em favor da situação financeira de todos os munícipes de Jaraguá. Parabenizo pela coragem, com fé em Deus vai dar tudo certo. Tem a Ângela também que mandou uma mensagem de áudio. Aliás, tem muitas mensagens parabenizando pela atitude de abrir o comércio. O problema é que nós não temos tempo de colocar tudo no ar, mas está tudo registrado aqui. Algumas pessoas também se posicionando contra, achando que é cedo, tinha que esperar, que esse mês é o mês de pico, estão se falando que é o mês de pico, mas a grande maioria aqui parabenizando pela reabertura do comércio e do setor de confecções. Boa tarde, Harilton. Harilton, estou ouvindo vocês falando em álcool 70. Eu outro dia estava vendo uma reportagem de um químico, aí ele falando para o pessoal misturar glicerina no meio do álcool 70, colocar 5 pinguinhos de glicerina no meio do álcool 70, tipo, para ele não ressecar a pele, que aí a glicerina hidrata a pele, né? Essa aí é uma outra discussão, né? Depois nós temos que chamar um especialista, né? Já na área médica para falar sobre essa questão aí, que acho que é até difícil dar uma opinião se procede realmente dessa forma. Oi, gente, boa tarde. Uai, eu queria saber os resultados dos botecos. Você me falou no boteco, uai. Vai abrir os botecos ou não? Vai não, né? É um boteco aberto. Gente, a distribuidora tá aí, né? O Elcio, que atendendo de porta em porta, boteco não, né? Não. E eu vi uma coisa você falando aqui, Harilton, enquanto o prefeito estava fazendo uma explanação, e é bom a gente dizer isso. Eu vi algumas pessoas, a questão da crítica sempre vai haver. Ontem, do tempo que nós discutimos, era uma preocupação do prefeito, primeiro, cuidar da situação da saúde. Esse enfrentamento, ele é democrático, Harilton, é fato. Lá ontem mesmo, na reunião com os empresários, tinha um texto da Secretaria de Saúde que também discutiam relativizar ou não esse decreto. Mas o que eu digo, eu vi algumas críticas no sentido de por que não deixou esse decreto para depois da Semana Santa, avisar, vamos dizer, fazer isso em cima da hora. Primeiro, o decreto ele passa a vigorar. Não obrigatoriamente, como expôs aqui o prefeito, é obrigatório o comerciante abrir. Se ele não se sentir seguro ou ainda não se sentir, não ter as condições para abrir seu comércio, que ele não abra. É a possibilidade de retomada, e eu disse isso numa outra emissora, e repito aqui, não é o momento, pelo menos de minha parte, e não tenho dúvida, tanto do governador do estado de Goiás, como do próprio prefeito municipal, de ter politicagem sobre o tema. O tema, ele é muito amplo, está muito acima dessas discussões de políticas, não digo política pública, mas de politicagem em cima do tema dessa pandemia. Bom, nós já vamos caminhando aqui para o final do nosso Jornal da Sucesso. Tem aqui o Valdir dos Queijos dizendo, vamos trabalhar, prefeito, sei que a culpa não é sua, estamos juntos. Bruno César, tem uma pergunta que chegou aqui um pouco antes, até pelo Facebook, dizendo o seguinte: se a empresa BRA Têxtil não podia contribuir produzindo essas máscaras para a população, já que até agora não gerou nenhum emprego, e aí? Bom, Harilton, a gente pode estar levando essa situação para ele, né, para a gente ver se o equipamento dele, os maquinários dele, supre essa necessidade. A gente sabe que ele está trabalhando nas questões das gases, né, mas eu não sei se consegue produzir isso, até por conta que eu tive uma confecção, eu vi uma adaptação de uma produção de máscara, ela não é tão simples quando a gente pensa. Ela é um pouco complexa. Você precisa adaptar uma máquina para que ela possa estar sendo feita.
essa máscara, né? Até a questão do elástico, a questão da flexibilidade dela na frente, é uma camada dupla, enfim. Então, precisa de ter essa adaptação desse maquinário para poder estar se fazendo. Mas a gente pode estar levando essa hipótese para eles, né? Claro. Conversar, né? Exatamente. A gente pode estar entrando nesse diálogo com eles. Já nos despedindo, secretário, hoje também a sua despedida da pasta, né? Por força da lei eleitoral, o senhor é pré-candidato, deixa hoje, então, o cargo de secretário, é isso? Isso mesmo, Arilton. Eu queria só aproveitar a oportunidade aqui para falar para a população que, assim, a gente pensa sempre, né, na vida, né, na saúde. Então, não é que a gente autorizou abrir o comércio, que pode abrir de qualquer jeito. Então, abra o seu comércio, o seu negócio com responsabilidade, né? A gente sempre fala, o bem maior da gente são as pessoas, né? São os nossos colaboradores. Então, sem eles, a gente não é nada. Eu sou empresário, então eu sei o que eu estou falando, né? Então, assim, mas já mudando um pouquinho do assunto, hoje eu realmente me despeço da secretaria, é algo, para mim, foi maravilhoso. Há um ano atrás, há 2 anos, há 1 ano e meio atrás, eu nunca esperava estar nessa posição, de secretário. O Zilomar teve essa confiança na minha pessoa, né, para que assumisse um cargo tão complicado para o nosso município, tão esperado, tão complexo, né? Então, a gente entrou com o nosso trabalho, devagar a gente foi conquistando o empresariado, mostrando a nossa necessidade e, enfim, a gente fez um bom trabalho, né? Então, acredito que eu queria só agradecer a todos que foram envolvidos, né, para que a gente pudesse participar, para a gente pudesse chegar nesse ponto do sucesso que foi a nossa secretaria. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que participou, a vocês da imprensa que sempre deram um grande suporte, né? E ao prefeito Zilomar, mais uma vez, que acreditou na minha pessoa, acreditou no meu trabalho. E é isso. Muito obrigado a vocês. E a gente, eu não estou despedindo aqui do Zilo, porque a gente vai andar politicamente ainda, né? E, como a gente falou, inclusive... Filiou em que partido? PSB. 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 Tá certo. Eu não quero muito estar falando de política nesse momento, Harilton, claro, porque é um momento muito complexo, é um momento que a gente precisa hoje dar prioridade às questões que vem acontecendo sobre o Covid, né? 19. Então, eu acho que a política ela pode esperar um pouquinho. Tudo ao seu tempo, né? Isso, a política pode esperar um pouquinho. Tá certo. Eu agradecer também aqui o Elcio Filho, que é procurador e advogado do município. Muito obrigado, Elcio, pelos esclarecimentos. E sempre tiver uma dúvida, a gente vai estar mandando mensagem pontualmente. Tem muita dúvida em particular que, de repente, juridicamente pode ser esclarecido. Muito obrigado, viu? Arilton, nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Dúvidas surgirão, questionamentos surgirão, mas pode ter certeza, não foi uma decisão fácil, de forma alguma, do prefeito municipal e de todos nós que participamos desse processo, mas não tenho dúvida que foi buscado o melhor do que se pensa. E estamos sempre à disposição, Harilton, e mais uma vez digo, população e empresários, vamos ter cuidado, vamos obedecer o decreto, para que a gente não tenha que lá na frente o prefeito vir e determinar que a gente formalize um novo decreto para revogar esse decreto. Eu tenho dúvida que tanto de qualquer gestor, seja o governo do estado, seja o governo municipal, estão imbuídos do mesmo propósito. Eu te agradeço, estamos sempre à disposição. Prefeito Zilomar, muito obrigado pela gentileza também de trazer os esclarecimentos para os ouvintes da Rádio Sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, ao diretor Dionei, a todos os ouvintes aí da Rádio Sucesso. Parabenizo vocês pelo apoio que vocês têm dado aí, levando a informação e a conscientização de todo o povo através das ondas sonoras do rádio, para que a gente segure essa pandemia aqui no município de Jaraguá. Quero agradecer aqui de coração, né, todos os servidores, comissionados e cargos de confiança que estão e já deixaram agora os seus respectivos cargos para pleitear, seja um mandato na Câmara Municipal ou até mesmo no Palácio do Sol. Em nome de todos os servidores aqui, eu quero ressaltar os 7 pré-candidatos que deixaram os cargos aí nessa semana, né, que é o Bruninho, que está aqui, que estava na Indústria e Comércio comigo, o Erlon Coró, que estava na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o Rildo Gomes, que estava na Secretaria de Desenvolvimento Rural, o nosso amigo Anderson Camargo, né, o Docinho, o vulgo Docinho, que estava na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário,
o Luiz Carlos Macaúba, que estava na Secretaria Extraordinária, lá na habitação. Inclusive, nós entregamos aí 130 escrituras lá no DEM, e estamos com mais 300 prontas para serem entregues assim que passar esse problema de aglomeração de pessoas. O Vinícius Leite, que é efetivo e estava exercendo um cargo de subsecretário de esporte, que fez um excelente trabalho, inclusive me ajudou muito, juntamente com a diretoria do Jaraguá, a colocar o Jaraguá na primeira divisão. Inclusive, a gente espera que encerre esse campeonato com o Jaraguá sendo vice-campeão, porque nós estaremos na Copa do Brasil e com a premiação de R$550 mil, que seria excepcional para o esporte em Jaraguá. O doutor Euclides Neto, que também estava na Procuradoria, é o nosso braço forte, juntamente com o Elcio e com toda a equipe jurídica, que tem me dado um suporte de tranquilidade na área jurídica para que eu possa assinar tantos documentos com segurança através deles aqui, o Elcio que está me acompanhando, e também agradeço o doutor Euclides Neto. Todos eles deixaram os cargos. Eu volto a repetir, já agradecendo a todos, Arilton, surgiu uma pessoa de cargo expressivo no país, me disse que provavelmente iriam prorrogar esse prazo de filiação, né? O Bruno César foi muito feliz, nós também nesse momento não devemos estar pensando em política, temos que estar pensando agora nessa crise de pandemia mundial que nós atravessamos, mas também o dever de casa de orientar as pessoas que podem contribuir para o município, que hoje está vencendo o último prazo para a filiação daqueles que pretendem pleitear um cargo público, e eu tenho que orientar isso porque nós precisamos de bons nomes de pessoas para contribuir com o município. Me falaram na possibilidade de prorrogar esse prazo de filiação de hoje, mas até agora nada de concreto, né? E a gente precisa que as pessoas que têm interesse se filiem em um partido para que estejam na legalidade, para que venham a ser candidatos. Mas o momento, mais do que nunca, é pensar na preservação da vida e pensar no melhor. Eu até sugeri numa outra emissora já, e vou repetir aqui para você, nós tentamos, através da nossa assessoria jurídica, assim que começou essa pandemia e a gente sabia que a dificuldade ia iniciar e estender muito, que já vinha acontecendo da questão social, de pessoas passando necessidade até de alimento em Jaraguá, a gente tem contribuído. Eu determinei que todo dia, podendo depois transferir R$1.000 para a fundação, transfira, se puder transferir 2.000, 3.000, para a gente ter no mínimo, todo santo dia, 20 cestas básicas aqui no município, de 20 a 30 cestas, para atender através da assistência social, com assistente social olhando para as pessoas que mesmo precisam, atender aquelas pessoas que passam necessidade até do alimento nos seus lares. Então, eu sugeri, conversei para a gente tentar reduzir o salário de todo o secretariado, inclusive o meu de prefeito, da vice-prefeita, em 50%, mas juridicamente, devido a essa lei ter sido sancionada no pleito anterior ao meu, né, foi do mandato anterior, então a gente não pode, porque é lei. A assessoria jurídica nossa acha que isso pode gerar improbidade e até devolução de recursos, mas estão estudando uma forma da gente fazer isso. Doação voluntária, pode? Pode, claro. Então eu até estou sugerindo, vou levar ao conhecimento dos nossos secretários, a partir do mês de abril agora, eu fiz uma continha de padaria, Harildo, se nós, do primeiro escalão aí, se doar 50% do seu salário em um mês, a gente pode arrecadar aí de 800 a 1.000 cestas básicas. Então, mais do que a gente já contribui, isso irá tirar a fome de muitas pessoas que precisam. É o que tem um pouquinho melhor de condição, que hoje está todo mundo passando por dificuldade, ajudar o de menos condição. A gente vai estender isso, vai amadurecer essa possibilidade. O Elcio Filho, eu brinco que falo que o prefeito é eleito para criar problemas e eles estão nomeados para resolver os problemas, né? E a gente está junto no mesmo barco para ajudar essas pessoas. Eu sei que vocês aqui, através da rádio, vocês já ajudaram tantas famílias, com solidariedade, pedindo ajuda. Eu peço a vocês que nós vamos criar, através da Fundação, um comitê que realmente busque esse apoio solidário. Você vê lá, Arilton, as pessoas chegam lá na Fundação, levam 5, 10 sacos de abóbora, as vasilhinhas de leite daquele que não teve leiteiro lá. Então eu peço aos produtores rurais, às pessoas, à sociedade civil, leve a sua doação, vamos ser solidários para as pessoas, que eu estou recebendo, Harildo, ligação de pessoas que falam para mim o seguinte:
prefeito, por favor, faça uma visita na minha casa, não precisa ser nem uma cesta, leva um pacote de arroz, porque eu estou no último pacote, acabando tudo, eu não estou tendo arroz e feijão para tratar dos meus filhos. Isso corta o coração. Então, por isso, nós tomamos essa decisão de voltar a essas atividades com responsabilidade, preservando a vida, mas também preservando o emprego e a economia. E eu espero e peço a Deus todo santo dia para dar sabedoria, coragem para enfrentar os problemas e que preserve o nosso município desse inimigo invisível. Nós estamos numa guerra mundial contra... É uma guerra biológica, né, Arildo? Nós estamos guerreando contra um vírus invisível aí, que é mutante, toda hora ele muda, e levando o terror para o nosso município. Então, obrigado a vocês pela oportunidade. Eu espero a compreensão de todos e que todos respeitem esse decreto, porque se não respeitar, nós teremos que usar da nossa autoridade, da autoridade sanitária, para fazer com que obedeçam e sigam à risca para preservar a saúde e a vida, principalmente dos nossos idosos do grupo de risco.